Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo do dia, que é saldo da semana, porque é sexta-feira, sextou, hoje dia 2 de setembro de 2022, no encerramento desta semana de aversão a riscos prevalecendo no mundo na maior parte do tempo. Neste encerramento, o apetite dos estrangeiros voltou a dar as caras no Brasil. De leve, mas voltou, foi aguçado hoje por novos dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, ainda preocupantes, mas não mais preocupantes do que já estavam. Isso bastou para o Ibovespa, principal índice da Bolsa do Brasil, subir hoje 0,42%, reduzindo a queda semanal de 1,28%. O principal índice da Bolsa, então, fecha a semana quase nos 111 mil pontos. O índice de 3,7% de desemprego da força de trabalho nos Estados Unidos foi conhecido nessa manhã e trouxe esse alívio ao mercado. A rigor, não muda lá muita coisa, né? Diante do 3,5% de desemprego que tinha sido registrado em julho, mas ao menos essa pouca diferença foi para cima e não para baixo, ainda que uma nesga, né? Parece haver de um mês a outro menos vagas sobrando para o tanto de trabalhadores disponíveis lá nos Estados Unidos, ou seja, foi uma variação do desemprego mais favorável a frear a escalada dos salários e, portanto, a inflação, do que acelerar a escalada de salários e a inflação. As atenções do mercado seguem no tamanho do aperto monetário que será dado lá nos Estados Unidos e agora se voltam para o dia 13 de setembro, quando vai ser divulgado o índice CPI, índice de inflação dos Estados Unidos, que está na casa dos 8,5% ao ano. A depender da evolução desse índice de inflação, vai ser decidida a dose da próxima, que vai subir, todo mundo já sabe, mas a dose da próxima alta de juros nos Estados Unidos está aberta, está em aberto, né? Se vai ser meio ponto ou 0,75 ponto mais uma vez de alta. Em ambos os casos, o Fed tem deixado claro que o ponto de chegada é o mesmo, bem mais para casa dos 4% ao ano do que dos 3% ao ano que vinham sendo embutidos aos preços pelos investidores. De todo modo, se vier uma desaceleração, ou seja, não uma alta de 0,75 de novo, de meio ponto, aumenta a chance de não precisar ir até os 4%. Por quê? Pelo seguinte, se quando a gente vai mais devagar para algum lugar, o tempo joga a favor de coisas acontecerem, né? Portanto, o imponderável, caso o Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, caso o Fed opte por chegar devagarzinho lá longe, no meio do caminho, é maior a chance de algum fator que não estava previsto acontecer, jogando a favor da queda da inflação e tornando desnecessária a alta de juros mais forte lá nos Estados Unidos. Então, essa dose de alta garante que os juros americanos vão subir até o final mais ou menos? Não. Mas pode trazer ou não esperanças no mercado de uma alta maior ou não ao longo do processo todo de aperto monetário. Seja como for, segue colocado no mercado global o risco de recessão planetária fora os Estados Unidos. A Europa deve subir seus juros aceleradamente, a inflação lá também, aliás, estagflação mais grave ainda na Europa, né? Enquanto os preços de energia sobem porque as torneirinhas do gás natural da Rússia vão sendo fechadas, a inflação dispara e a economia não cresce mesmo sem subir juros. Precisam os juros subir para puxar a demanda até, e aí é o problema, ainda mais do que nos Estados Unidos, a demanda está distante da oferta, que é baixa, né? Então os juros podem precisar trazer uma recessão mais profunda na Europa. Quanto à China, que em geral, em casos de recessão global, era a salvação da lavoura, aumentando o preço de commodity, comprando serviços e produtos dos países desenvolvidos, a China não tem muito a oferecer nesse momento. A China, enquanto os outros países
erguem juros, mantêm os seus juros baixos e erguem lockdowns contra a Covid-19 e assim vai desacelerando e não se sabe o quanto desacelerará a segunda maior economia do mundo. Nesse ambiente, o câmbio caiu hoje com esse alívio do dado de mercado de trabalho americano, caiu pouco mais de 1%, 1,01%, aos R$ 5,18, reduzindo uma alta que na semana foi de mais de 2%, 2,11%. Reparou que eu nem falei de Brasil? Pois é, ainda tem as eleições aqui no Brasil, né? Esse mês de setembro promete tensões, né? Mas também tem oportunidades. Quer saber quais são as principais tensões a se fugir, fora essas, como se proteger desses perigos e como aproveitar eventuais oportunidades? Te convido a conversar comigo às 9 da manhã desta segunda-feira no programa Abrindo os Trabalhos ao vivo, com espaço para suas perguntas serem respondidas no canal do valorinvest.com, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e no Facebook. Além de mim, estarão lá meus convidados da semana, a Mariana Dre, gestora macro da Trust Investimentos, e o Fabiano Godoy, chefe de investimentos da Kairos Capital. Prepare as perguntas, nos encontramos nesta segunda-feira às 9 da manhã. Até lá, um bom fim de semana. Até a próxima e tchau.